olhando, observando os noticiários que todo mundo está acompanhando pela televisão, nós estamos observando que o Brasil está de ponta cabeça, sim ou não? Tá? Mesmo? De ponta cabeça? Será? Não. O que existe no Brasil é uma grande vassoura de piaçava. Vocês conhecem aquela vassoura de piaçava, bem? De fazenda? Então existe o quê? Uma grande vassoura limpando a sujeira que está no Brasil. E você sabe que isso é bíblico? Sabe por que é bíblico? Há tempos atrás, eu participei de um congresso aqui em Campo Grande, eu fui uma das pessoas convidadas para estar presente, quando um profeta chamado Profeta da Chuva, David Ornes, ele é nigeriano, ele esteve aqui e falou uma palavra profética para o Brasil. Ele viajou, ele foi só em 3 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Campo Grande. E ele disse uma palavra profética para o Brasil, disse que o juízo de Deus viria sobre o Brasil e que estaria fazendo uma limpeza geral em todo o país. Então tudo isso que está acontecendo, mão de Deus, para a limpeza do país, para a restauração desse país. Então tudo que vocês estão vendo é bíblico, tudo que vocês estão vendo são coisas que a palavra de Deus diz, que nada que estiver oculto não será revelado, o que estiver oculto será revelado. Muito bem, mas não é somente isso que está acontecendo, e não é somente aqui. Essas pestes que estão acontecendo, mosquito odioso do Egito, a dengue 1, 2, 3, 4, chikungunya, zika, e agora 3 tipos de doença que é típica do inverno e que já trouxe muitas mortes, não somente aqui no Brasil, como na Europa, a famosa gripe H1N1. Agora existe H1N1, H1N2, H1N3, associado com todas as outras gripes, chamado influenza, que ataca todo tipo de pessoas, não importa a cor, a raça, a religião, a etnia, não importa, ataca. Então, é algo que já está acontecendo e muitas pessoas já estão morrendo no país. Essas pragas também estão na Bíblia Sagrada. Se você ler a Bíblia Sagrada, Apocalipse, vão ver que nos últimos dias acontecerão coisas terríveis. Está em Mateus, está em Lucas, está em João. Então nós temos que estar preparados para as coisas ruins que vão acontecer e que estão acontecendo. Algumas pessoas podem dizer assim, mas, pastor, como que acontece isso? Acontece através de profecias. E as profecias, algumas já foram cumpridas. Profecias de Isaías, Ezequiel, Jeremias, muitas já foram cumpridas, já foram estabelecidas. Até no tempo de Jesus, quando Jesus falava na sinagoga, ele falou assim, essa profecia está sendo cumprida hoje, aqui agora. O pessoal correu atrás de Jesus querendo matá-lo. Tem profecias que estão sendo cumpridas agora, nesse período, nesses anos passados. No ano passado, eu mostrei aqui uma profecia que estava sendo cumprida em Israel. Não sei se vocês acompanham, já estamos aqui há mais de 20 anos, né? 20 anos e alguns meses. Há 20 anos e alguns dias, né? A profecia que estava lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, versículo 8. Vocês já ouviram falar? Eu gostaria que colocasse aí a fotografia do Mar Morto. A palavra dizia, vocês vão ler daqui a pouco, o que está acontecendo ali ao lado, nas praias do Mar Morto? Aparecendo grandes buracos com água doce. E essa água doce está fazendo o quê? Indo para o Mar Morto. Veja bem, aparecendo misteriosamente grandes buracos de 7 metros de profundeza, 30 de largura, grandes buracos, ao longo
da margem do Mar Morto para que a água, que ali é uma água doce, indo para justamente o Mar Morto. Por que é um Mar Morto? O Mar Morto é justamente porque é morto. Não tem vida ali, tem muito sal. Muito sal. Então, se ele tem muito sal, o que pode acontecer? Vai ficar salgado, né? A pessoa não afunda, pode nadar ali e não vai afundar, nunca. Mas existe uma profecia. O porquê que está acontecendo isso que vocês estão vendo aqui na tela? Aqueles lagos que vocês estão vendo próximo são águas doces. O que vai acontecer com essa água doce? Você abre sua Bíblia aí, em Ezequiel, no capítulo 47, versículo 8. Olha o que diz aqui interessante. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Quer dizer, é uma profecia na qual Deus falando para Ezequiel. Levou-me então de volta à margem do rio. Ele diz: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Vocês sabem o que é água saneada? Água pura. Tem algumas traduções aí que fala Mar Morto, que é o Mar Morto. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Então está falando ali do Mar Morto. Toda essa água que vocês veem nesses buracos estão indo para o Mar Morto e será saneado. Deus está preparando a terra para a nova terra, está saneando. Agora vocês vão se surpreender com algo que está acontecendo já desde o início do ano, lá em Israel. É coisa mais linda, eu fiquei arrepiado quando eu vi. É um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês estão vendo, vão ver, é um local deserto, um leito de um rio seco há milhares de anos. De repente a água brota do chão, e muita água, e forma de novo o rio Zene. Temos o vídeo aí para mostrar? Olha o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo um leito, não tem água ali naquele leito. É um rio extinto há muitos anos no deserto lá de Israel. Vocês vão ver o pessoal surpreendendo com a água que está descendo ali. Não é geleira, não é nada, era deserto e a água brotou do chão. Isso é profecia, vou mostrar. Olha quantas pessoas estão observando ali. Olha a água chegando. Olha o volume de água chegando. Deus é grande, Deus é fiel. Um deserto não tem água há muitos anos. Esse rio foi extinto há milhares de anos. E agora brota da terra e vem para o solo. Olha o volume de água. Não é uma pouquinha água não. Vocês vão ver o volume de água que chega. Algumas pessoas falam: é barragem que estourou. Não existe barragem naquela região. Só deserto. Olha o volume de água. Olha que coisa fantástica. Faz até cachoeira. Fantástico, não é, amado? Sim ou não? Não ouvi, sim ou não?
Dá uma salva de palmas para Jesus. Agora, vamos ver a profecia? Agora sim, Isaías 41, 18. Abrirei rios. Amados, abrirei o quê? Rios nas colinas estéreis, aonde não brota nada, não tem nada, absolutamente nada, e fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Amém, irmãos? Algumas pessoas não crêem nas profecias do Senhor, mas nós estamos vendo hoje, aos olhos vistos, que realmente Deus é maravilhoso e que as coisas estão acontecendo de forma fantástica. Nós estamos vendo esses milagres de Deus. Se Deus falou isso e lá em Israel estão cantando louvores, adorando Deus, porque eles estão vendo as coisas acontecer lá naquela terra seca. E nós, o que nós estamos fazendo? O que nós temos procurando na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que nós estamos tendo oportunidade de ver o que está acontecendo, dos milagres que estão acontecendo no dia a dia nas nossas vidas? Será que nós estamos procurando nos proteger a respeito das coisas ruins que têm acontecido, voltando-se para Deus de uma forma maravilhosa, gostosa, esperando nele, a volta dele, para que nós possamos alcançar a vida eterna, que é a coisa mais principal para nossas vidas? É buscar a santidade, é estarmos de acordo com a palavra de Deus e através da palavra de Deus viver na dependência dele e buscando-o de todo o nosso coração. Nós vemos todos os dias as coisas acontecendo, ficamos parados? Não. Tem muitas pessoas em oração pelo Brasil, em oração pelas pessoas, buscando na família aquela força tão especial para que a família te acompanhe nas suas decisões, nos momentos que você quer viver, dependendo de Deus. Você pode fazer uma pergunta: quem se preocupa por mim? Você pode fazer uma pergunta: quantas pessoas hoje estão perguntando, quem se preocupa comigo? Será que o meu marido se preocupa comigo? Será que a minha esposa se preocupa comigo? Será que os meus pais se preocupam comigo? Será que o filho se preocupa com o pai e vice-versa? Será que o patrão se preocupa com o empregado se preocupa com o patrão? Será que as pessoas que você tem relacionamento se preocupam com você e você se preocupa com as pessoas? Pergunta: quem se preocupa por mim? Sabe quem? Jesus Cristo está preocupado por mim e por você. Amém, irmãos? Nós temos que entender isso. Tem muitas pessoas que passam batido. Tivemos a Semana Santa agora, e se as pessoas, eu vi pessoas fazendo coisas incríveis, não estão nem aí com a Semana Santa, não estão nem aí com Jesus, nem tampouco o sacrifício de Jesus. Passou como se fosse um feriado de churrasco, comida, bebelância e muitas coisas, sem se preocupar realmente em entender que o sacrifício do Senhor Jesus foi porque Ele se preocupa comigo. E está aprovado isso na Bíblia. João capítulo 3, versículo 16 e o 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus que foi dado por Deus. Jesus, Ele é a essência da vida para nós. Deus nos ama de tal maneira, quer dizer, Deus se preocupa comigo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nele crê, não pereça, não morra na situação de penúria que nós estamos vivendo, mas se tivermos que morrer, vamos morrer com Jesus Cristo, porque nós estamos já prontos para ter a santidade nas nossas vidas a qualquer momento. Amém, irmãos? É essa busca. E o versículo 17, ele disse algo muito importante também: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém, irmãos? Não há condenação para aqueles que estão com Jesus Cristo. Ele protege, é dele. Ele diz que está na mão dele.
Amados, presta atenção no que eu estou dizendo. Jesus morreu na cruz por você, porque Ele se preocupa com você e quer que você busque a santidade e seja salvo por Ele. Não receberá nenhuma condenação, muito pelo contrário, salvo por meio dEle. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que dar sempre um passo de fé, buscar batizar para poder estar de acordo com aquilo que Deus manda para nós. Seja batizado. Aquele que crê em mim e for batizado, esse será salvo. Amém, irmãos? Ninguém deve se perder. Ninguém deve se perder. Ninguém pode se perder. Jesus veio para salvar toda a humanidade, todas as pessoas, mas com certeza Ele nos deu o livre-arbítrio. Você pode esquecer o livre-arbítrio, mas Deus te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você poder escolher aquilo que você quer na sua vida. O seu direito de dizer assim, eu quero buscar a santidade. O seu direito de dizer, eu quero a vida eterna. O seu direito de dizer, eu quero uma vida abundante, porque é o meu Pai, aquele que me resgatou, está dizendo, e Ele não mente. Se nós observamos todos esses, a pessoa fala de fenômeno, não é fenômeno, é milagre. De um mar morto se tornar mar saneável, puro, pode beber. E o rio, esse rio vai inundar todo o vale lá de Israel, que esqueci o nome, parece que é Nésio, um negócio mais ou menos assim, e que vai ter plantação, vai ter tudo, vai ser, e mananciais brotando de tudo quanto é lado, fontes de água viva. Amém, irmãos? Jesus nos dá a oportunidade, e é promessa dele, de que nós não devemos mais passar necessidade. Porque quem vai passar necessidade é aquele que não crê, aquele que não tem fé. Mas a situação, pastor, está difícil, a situação está complicada, está sim. O que você está fazendo para passar essa tribulação, essa aflição? Você já deu o primeiro passo? Você já se decidiu por Jesus? Você reconheceu que Ele é o teu Salvador? Você sabe que os sofrimentos dele foi por você? E que você deve passar pelos mesmos sofrimentos? Não igual o dele, mas um sofrimento que é complicado, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Você está preparado para isso? Para levar umas lambadas? Olha o que diz a palavra, João 4, no 13 e o 14. Jesus disse, quando aqueles discípulos estavam falando com aquela mulher, Jesus estava falando com aquela mulher que ele encontrou em Samaria. Jesus respondeu para ela, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Não devemos passar necessidade, porque essa água que Jesus nos dá é a água da vida, é a fonte da vida. Quando Deus diz que ia restaurar, colocar os rios, etc., está dando vida para aquelas pessoas lá de Israel, para aquela terra. Mas a água que Jesus nos dá é vida eterna, é algo positivo na nossa vida, essa água maravilhosa. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É permanente essa fonte. Amém, irmãos? Essa água dentro de nós é permanente. Sabe por que ela é permanente? Sabe por que ela é permanente? Porque você deixou Jesus entrar dentro de você. Quando Jesus entra e você aceita, ela é permanente. Jamais você poderá sair, jamais, porque é Deus que está presente na sua vida. Jesus diz que manifestará o seu poder em nossas vidas, amém, irmãos? E diz a palavra também que nós não entraremos em juízo. João capítulo 5, versículo 24, diz isso, entrar em juízo é a coisa pior que tem. Coisa pior que tem. Ele diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Eu quero ver um glória a Deus aí. Glória a Deus. Presta atenção, eu asseguro. O que está dizendo é Jesus Cristo. Eu digo verdadeiramente para você, eu te asseguro, te dou segurança naquilo que eu te falo. Está na palavra. Quem ouve a minha palavra, quem está ouvindo a palavra do Senhor essa noite, diga amém.
e crê naquele que me enviou e tem a vida eterna. Jesus foi enviado pelo próprio Deus, e nós temos que crer nele e naquele que ele enviou, que o enviou, e não será condenado, ou seja, não terá juízo sobre sua vida, não terá culpa. O diabo não pode chegar perto de você e falar: você é isso, você é aquilo, porque você tem Jesus. Ele não chegará, ele não vai chegar, ele não terá condição de fazer isso, e você vai pisar na cabeça dele. Amém, irmãos? E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Como que eu posso passar da morte para a vida? Porque lá em João 17, versículo 3, Jesus diz que a vida eterna, ele está falando de vida, mas já passou da morte para a vida, ele está falando da vida eterna. A vida eterna é o conhecimento de Deus e o seu Filho amado a quem ele enviou. Amém, irmãos? Então, você passar para a morte, está falando de morte espiritual. Morte espiritual. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Muitas pessoas que, Jesus daqui, Jesus dali, mas não tem nenhum compromisso, nada, absolutamente nada. Ouve a palavra sim, mas não pratica a palavra. É como se a palavra entrasse no ouvido e saísse para o outro, porque não fica alojada no coração. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amados, é necessário que nós tenhamos esta consciência na nossa vida, para que nós possamos viver na dependência de Deus e alcançar aquilo que tanto queremos, que é a santidade, para alcançar essa vida eterna. Morte espiritual pode também ser identificado como morte física. Se a pessoa morrer em Jesus Cristo, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós temos a ciência ou consciência de que uma pessoa amiga morre, tivemos aqui o sepultamento do pastor Jonathan Oliveira, o homem que me batizou, que me trouxe para essa igreja há 28 anos. Ficamos tristes com a morte dele, sim, uma pessoa querida, amada, mas a gente sentia na família, nos irmãos, nos pastores, nos amigos, aquela alegria de saber que ele estava com quem? Com Jesus. Amém, irmãos? Há uma diferença muito grande, a gente sente pela morte, pela ausência, mas a gente tem o conforto de que na ressurreição nós vamos ver o pastor Jonathan. Amém, irmãos? Disse Jesus a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mesmo que morra, viverá. Então nós temos a certeza de que Jesus, ele é a vida, ele é a vida. Nunca mais terão fome. Nunca, é promessa, nunca mais terão fome. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, suprindo as nossas necessidades. Jesus, pão da vida, o alimento necessário, o alimento espiritual. As pessoas não podem viver nesse mundo sem o alimento espiritual. As pessoas não podem viver nesse mundo enfraquecidos na fé. Fome, pão e água. Fome, nunca. Sede, nunca. Porque nós estamos saciados com a presença de Jesus em nossas vidas. Amém, irmãos? Nós não vamos passar nenhum tipo de necessidade espiritual, porque Deus, através de Jesus Cristo, que morreu por nós, suprirá todas as nossas necessidades. Tem muitas pessoas que estão hoje em trevas. Tem muitas pessoas hoje que estão na escuridão. Tem muitas pessoas hoje que vivem enclausuradas dentro de casa. Tem muitas pessoas que pela manhã não abrem a sua casa, não abrem a janela do quarto, não abrem as suas portas, ficam com as cortinas cerradas, vivem na escuridão. Tem medo da luz. Sabia que tem pessoas assim? Alguma pessoa pode dizer assim: mas você consegue viver numa casa escura? Às vezes só tem um bico de luz.
E aquela escuridão, difícil enxergar as pessoas dentro de casa. Não é para economizar, não, é porque não tem medo da claridade, tem medo da luz, porque com certeza a vida está vivendo em trevas. Quando Jesus nos ensina que a candeia da vida são os nossos olhos, se os seus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, você viverá na escuridão, teu corpo será tenebroso, tua vida será tenebrosa. Então, não estão mais em trevas aqueles que aceitam Jesus como Senhor de sua vida, porque Ele é algo especial. João 8,12, olha que Jesus diz aqui para nós, que coisa maravilhosa, é promessa dele para nossas vidas. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Falando novamente ao povo, Jesus disse ao povo, às pessoas: olha aqui, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz da vida é algo maravilhoso. Aquele que segue Jesus, aquele que coloca Jesus como prioridade na sua vida. Nós não podemos viver em trevas. A pessoa diz assim: mas eu gosto de Jesus, eu sei quem é Jesus, eu morreu na cruz. Tá, mas você segue Jesus? Eu sigo. Como que você segue a Jesus? Jesus, como que você segue a Jesus? Sendo discípulo de Jesus. Seguir a Jesus é sendo discípulo de Jesus. Os discípulos seguiam a Jesus, a multidão seguia a Jesus, mas eram poucos aqueles que realmente seguiam a Jesus. Muitas pessoas hoje vêm na igreja, glorifica, ora, tal, mas de repente desiste, some, desaparece, vem só quando o calo começa a doer, o sapato começa a apertar, a necessidade começa a apertar, a chegar, daí a pessoa diz: tenho que ir na igreja orar, eu tenho que buscar socorro, eu tenho que me alimentar, eu tenho que buscar uma saída. E às vezes a pessoa vem, mas Deus é tão misericordioso, se a pessoa tiver um coração sincero, Ele com certeza vai fazer o milagre acontecer na vida das pessoas, mas nem sempre. A luz da vida é quando nós temos e reconhecemos que Jesus realmente é a coisa mais importante em nossa vida. Seguir a Jesus é cumprir um novo mandamento. Quem sabe qual é o novo mandamento que Jesus deu? Quem sabe? Só levanta a mão, não vou perguntar não. Ninguém. 3, 4, 5 pessoas, 4, 5 os pastores sabem. Pastor Aldesi, vem falar aqui o novo mandamento. Vou jogar você na fria agora. Vem falar aqui. Jesus diz 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Mas de repente um dia ele estava no meio dos seus discípulos, assim: um novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros como eu vos amei. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Esse é um novo mandamento. Ameis uns aos outros como eu vos amei. E olha, você não pode amar as pessoas, tem que ser como eu, para ser discípulo. Então, quem me segue tem que amar as pessoas como Jesus ama. Amém, irmãos? Como você ama a sua esposa, como você ama seu marido, como você ama seus filhos, como você ama sua sogra. O rapaz deu uma encolhida na cadeira aí, né? Como você ama sua sogra, como você ama o seu genro, como você ama a sua nora, como você ama a pessoa que trabalha com você, como você ama as pessoas que você conhece do seu relacionamento, como você ama as pessoas que vão na tua casa cobrar, como você ama aquele homem que mandou um bilhetinho do banco dizendo que você está com o negócio atrasado, com a conta atrasada. Gente, como é que você ama as pessoas? Para seguir Jesus tem que ser como Jesus amou todas as pessoas. Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Se Jesus tem esse amor, quem somos nós para ser diferente dele? Nós não podemos ter inimigos, nós podemos ter adversários. Mas quando Jesus disse orai
e amai os vossos inimigos, quando nós identificamos que aquela pessoa é nosso inimigo, mas nós não devemos entendê-las como inimigas, porque se nós passamos a amar como Jesus amou, então ele deixa de ser inimigo para ser uma pessoa talvez equivocada a nosso respeito e adversário. Então você ora por ela, que ela receba segundo as obras dela. Amar a Jesus e amar o nosso próximo, mas de forma diferente. Ame o teu próximo como Jesus te ama. Amém, irmãos? Nós temos que aprender isso na nossa vida para alcançar a santidade. Jesus também nos ensina que nós não pereceremos, não perecerão. João 10, 28. Olha que coisa linda, que promessa maravilhosa Jesus nos dá em 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Não é lindo isso, amados? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Por quê? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quando Deus te pega, segura nas mãos de Deus. Quando Ele te pega, ninguém arranca. Amém, irmãos? Ninguém arranca. Só se você largar da mão de Deus. Só se você deixar a mão de Deus. Só se você virar as costas para Ele. Porque Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas escolherem. Mas quando você sente a mão de Deus te segurando, olha como é bom, como é maravilhoso saber disso, que Deus nos sustenta. Como é bom saber que Deus nos protege e nos dá a alegria de viver. Amém, irmãos? Jesus diz que nunca mais morrerão. Nunca mais morrerão. Será que eu vou ter a vida eterna? Já falamos sobre isso. João 11, 25 e 26, ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A vida eterna é hoje. A vida eterna é agora. Quando você tem consciência de que Jesus diz tudo isso para nós, que mesmo que aconteça o infortúnio, alguma coisa nesse sentido, nós temos a certeza da ressurreição. Amém? Nós temos certeza da vida eterna. A palavra de Deus é clara e objetiva, que quando Jesus voltar, vai acontecer uma festa no céu, uma festa aqui, para aquelas pessoas que realmente reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. É isso que nós temos que pensar diariamente. Nós temos que estar apaixonados por Deus e apaixonados por pessoas. Nós temos que estar apaixonados por Jesus Cristo e apaixonados por pessoas. Agora, o que devemos fazer para ter essas promessas em nossa vida? O que nós devemos fazer? Primeiro, julgue as coisas espirituais através de padrões espirituais, não por aparência. Às vezes nós fazemos pré-julgamento de pessoas que têm certas atitudes que não nos agradam. Muito bem, então você está observando a pessoa pela aparência. Você não sabe ao fundo o que está acontecendo, mas a aparência realmente parece que existe uma brasinha ali no fogareiro, ali na fogueira. Mas é aparência. Já ouviram aquele ditado, as aparências se enganam? E é verdade. Existe o mal e a aparência do mal. É muito perigoso isso. Então julgue as coisas espirituais através de padrões espirituais. Antes de julgar, pré-julgar ou fazer qualquer coisa, oração. É para que Deus possa dar a você discernimento, sabedoria para você poder ajudar, orientar, admoestar e consolar qualquer pessoa que erre. Nós temos que estar preparados para ser realmente um sacerdote santo. Temos que estar preparados para sermos santos. Santos é realmente ser separados das coisas do mundo para viver para Deus. Nós temos que estar preparados, não julgar pessoas, não julgue o marido, não julgue a esposa, não julgue os filhos não julguem os seus pais, não julgue atitudes de pessoas. Cuidado com a aparência, cuidado com as coisas que podem levar você ao erro, e depois para consertar é a coisa mais difícil que existe.
Nesse mundo que nós estamos vivendo, nessas coisas que estão acontecendo, tem muita coisa que é a aparência do mal, mas não é o mal. E quando tudo é esclarecido, fica aquela dúvida terrível. Vou dar um exemplo para vocês político, que eu ouvi hoje na televisão uns comentários de cientistas políticos que estavam falando dessa situação de Dilma, de Lula, desse pessoal que está aí. E o cidadão falou assim: olha, precisamos tomar muito cuidado. O juiz, o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado. Por quê? Collor foi cassado, teve impeachment e foi acusado de muita coisa. Padeceu, teve problemas muito sérios. Só que, há 2 anos atrás, ele foi considerado inocente de 80% das ações contra ele. Somente 98%, somente 2% que ele tinha culpa no cartório e pagou por isso. Mas 98% das ações contra o Collor foram absolvidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não existia provas alguma de qualquer tipo de corrupção ou alguma coisa que ele fez. A única coisa que que ele foi condenado foi de surrupiar o dinheiro do povo naquele plano que castrou o dinheiro de todo mundo. Então, a aparência do mal pode prejudicar países, governos, cidades, pessoas, famílias, empresas, tudo isso. Então, nós temos que pedir a Deus o quê? Orientação, discernimento. Julgar as coisas espirituais através de padrões espirituais, não por aparência. Segundo ponto, exalte Jesus em sua vida para atrair pessoas a Ele. Quantas pessoas você trouxe para Jesus o ano passado? Passamos o ano inteiro no culto aqui na Quarta Nobre. Quantas pessoas você trouxe para Jesus aqui? Que estão na igreja, que estão buscando a Deus? Quantas pessoas você trouxe nesse janeiro, fevereiro e março? É uma responsabilidade de cada pessoa, amados, trazer pessoas para Jesus, através da exaltação dele na sua vida. As pessoas olham para você e falam assim: mas você está tão diferente, você está brilhando, você é uma outra pessoa. É Jesus Cristo na minha vida. Você quer ter Jesus como eu tenho? Quero. Então vamos na igreja, vamos orar, vamos estudar, vamos buscar, leva para a célula, enfim, se preocupar com as pessoas. Então exalte Jesus em sua vida para atrair pessoas a Ele, porque é isso que diz: ir de pregar e fazer discípulos, ensinando-as, batizando-as. É algo que nós podemos fazer, seja qual for a pessoa, qualquer uma delas. Acredite de que Deus pode fazer mais por você do que você possa imaginar. Ele faz mais do que você pensa, mais do que você pede. Compreenda que Jesus Cristo é a única solução que nós temos na nossa vida para ter uma vida maravilhosa e abundante. Não descuide da sua fé. Você tem que ter fé inabalável, fé vívica, para poder viver neste mundo atribulado que vivemos. Ore sempre, permanentemente, busque a Deus de todo o seu coração e espere o milagre acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração intercessória agora. Vamos orar forte, vamos ficar em pé. E você já fez o milagre, pedido do milagre, e agora vai consolidar esse milagre tão importante na sua vida. Você pode ter a certeza de que Deus tem algo maravilhoso a partir de hoje na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que você vai alcançar a vitória de uma maneira especial. Amém, irmãos? Você pode pensar nesse momento: o que eu posso fazer para agradecer a Deus? Pastores, vamos circular ainda, como nós fizemos quarta. O que eu posso fazer para agradar a Deus? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que está a sua fé? Como é que está o seu momento com Deus? Deus vai fazer um milagre se você assim abrir o teu coração e dizer: Senhor Jesus, estou aqui nesta noite. Eu estou aqui para te buscar de todo o meu coração. Aprendi a tua palavra. Eu sei que eu não posso pensar outra coisa a não ser agradecer ao Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário. É o momento de você dizer para Deus tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você precisa, e você colocar no teu coração de que Ele está vivo,
O sacrifício dele foi por você, e ele se preocupa por você. Eu sei que Deus se preocupa por você, por isso que você está aqui essa noite. Ó Deus amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos reunidos em família, na quarta nobre com Cristo, na novena das causas impossíveis. As pessoas estão buscando ao Senhor de todo o coração. As pessoas estão buscando o Senhor de uma maneira muito especial. As pessoas estão colocando diante do teu altar as suas necessidades, as suas preocupações. Estão colocando diante do Senhor tantas coisas que precisam ter e receber de ti. Ó Pai, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Sabemos das nossas imperfeições, nada requeremos a não ser o perdão de ti, Senhor. E o Senhor disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É para nós também esta palavra na cruz, que nós fazemos coisas erradas, pensamos errados, olhamos errado, Pai, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Por isso, Paizinho querido, em nome de Jesus, derrame a tua bênção, derrame o teu milagre, derrame aquilo que nós precisamos receber de ti, principalmente o perdão. Ensina-nos, Senhor, a amar o Senhor de todo o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a não pré-julgar, nem julgar ninguém, mas buscar através do discernimento, através da sabedoria, aquilo que nós devemos viver. Ensina-nos a ser discípulos, Senhor, a amar os próximos como o Senhor nos ama. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, derrame tuas bênçãos, repreenda todo maligno, todo espírito de enfermidade. Ó Jesus, repreenda todo espírito de depressão, espírito de suicídio, espírito de morte. Eu quebro o teu poder agora em nome de Jesus. Espírito que traz a desunião, de separação de casais, eu quebro o teu poder agora em nome de Jesus. Espírito que traz a enfermidade, espírito que traz a dor na coluna, no braço, nas pernas, espírito cancerígeno, vai embora em nome de Jesus. Livre essa mulher do câncer de mama, do útero, livre esse homem do câncer de próstata. Oh meu Deus amado, restaure as correntes sanguíneas agora em nome de Jesus, as artérias, o coração, o fígado, o baço, Senhor, a vesícula, Pai, em nome de Jesus, restaura, da cabeça à planta dos pés. Traga o teu milagre, porque tu és Deus. Pelas tuas pisaduras, Jesus, nós somos sarados. Ó Pai, nós oramos porque cremos no teu poder, cremos que tu podes todas as coisas. Derrame tuas bênçãos agora, em o nome de Senhor Jesus, em o nome de Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Igreja, responda comigo, estendendo suas mãos. Eu recebo do meu Senhor Jesus o milagre que vim buscar aqui esta noite. Em o nome de Jesus eu oro, eu tomo posse e creio. Amém, amém, amém e amém, igreja. Amém, igreja. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor, sobre o teu rosto, te dê a paz. Vão em nome do Senhor Jesus Cristo. E traga na semana que vem, na quarta semana, um convidado, para também ser ricamente abençoado por você. Vão na paz do Senhor Jesus. Dê um abraço de saudação à pessoa que está do seu lado. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus.